Hello, 16th grade, welcome back. Olá, sexto ano, bem-vindos, né? Yesterday I explained how you can use the comparative adjectives. Ontem eu expliquei para vocês como usar os adjetivos comparativos e expliquei, né? Qual a função do comparative adjective. But today I'd like to do more examples for you. Mas hoje eu gostaria de dar um pouquinho mais de exemplo para vocês, né? Eu sei que aí na cabecinha de vocês pode ser que vocês não tenham captado ainda a ideia do comparative adjectives. Então vamos devagar, né? E aí nós vamos relembrando, indo e voltando aí para que vocês possam entender como utilizar o comparative adjective. Antes de começar, before I start, I'd like to say eu gostaria de dizer para vocês que é assim. Lembra que eu falei que o adjetivo, ele qualifica ou ele classifica, né? Um substantivo. Então, a função do adjetivo é essa. Quando eu quero ter um adjetivo comparativo, eu vou ter que mudar esse adjetivo. Ele não vai ser um adjetivo comum, eu vou ter que mudar ele para um adjetivo comparativo. Então, essas foram as regras que eu ensinei para vocês, né? Eu ensinei que eles recebem ER, né? ER, IER ou more. Então, quando eu tenho a última consoante dobrada, né? Em alguns casos. Quando eu tenho adjetivos, cada um com a sua característica, eu tenho que utilizar aí um pedacinho, né, de palavra que nós chamamos de sufixo, que vai ao final da palavra para transformar essa palavra. É isso que vocês têm que entender, que o adjetivo ele não pode ficar escrito da mesma forma, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês aqui na lousa que eu não posso manter esse adjetivo como um adjetivo comum e encaixar ele na frase achando que ele vai se transformar em comparative. Não, eu tenho que aplicar uma regra nele para então eu ter um comparative adjective, ok? Então vamos lá, vamos aos examples. Então, aqui eu tenho os adjectives, né? Então, eu tenho tall, pretty, delicious and big. Tall quer dizer alto. Pretty quer dizer linda. Delicious quer dizer delicioso. E big quer dizer grande. Certo? Todos esses adjetivos estão na forma comum, normal deles. Nós precisamos modificá-los para comparative. Para isso, eu vou aplicar as regrinhas lá que eu ensinei para vocês. ER, IER ou more. E se necessário, o que eu tenho que fazer? Dobrar, quando eu tenho um CVC, dobrar a última consoante. Lembrando que todos os comparative adjectives, eles precisam da palavrinha than para a conexão da fala. Então, por exemplo, tall. Tall. We have in a tall one syllable, two syllable, three syllable or more. Tall. Lembra que a teacher ensinou para vocês que a comparative form é diferente da nossa separação silábica em português. Why, teacher? Because in Portuguese, nós costumamos, né, dividir as palavras, né? E aqui nós não vamos dividir as palavras, e sim nós vamos dividir os sons. Então, ouçam. Tall. Há dois sons? Não, just one. Então, tall. Se eu quero transformar ele em adjetivo comparativo, para eu dizer que alguém é mais alto do que o outro, eu vou dizer taller. Taller than. Mais alto do que, ok?
ok? Agora, se eu quiser dizer pretty, né? Se eu quiser utilizar o adjetivo pretty e eu quero transformá-lo em comparative, lembra que quando o adjetivo termina em Y e antes ele tem uma consoante, eu elimino o Y e acrescento o I e R. Então, a forma comparativa de pretty é prettier than. Quando eu quero falar que alguém é muito linda, que uma tem mais beleza do que a outra. Prettier than, ok? Então vai ficar nessa forma. Delicious. O que acontece, ó? Delicious. Quando eu tenho um adjective with 3 syllables or more, quando eu tenho um adjetivo de mais 3 sílabas, que nós falamos que é um adjective long, nós temos que fazer o quê? Acrescentar a palavrinha more no início. More delicious. E precisa do them, tá bom? Não pode esquecer do them. Mais delicioso do que. More delicious than. E big. Big. Big é um CVC, né? Que eu dobro a última consoante. Então, se eu quero dizer que algo é maior do que o outro, eu vou dizer bigger, dobrar a última consoante, bigger than. Ok? Então, tall, taller than. Pretty, prettier than. Delicious, more delicious than. Big, bigger than. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu coloquei aqui o adjetivo easy, que quer dizer fácil. Como que eu posso dizer que história, history, é mais fácil do que matemática? Então ficaria assim. Primeiro eu tenho que transformar esse adjetivo em easier, né? Porque ele termina em Y e antes ele tem uma consoante. Então ele vai se tornar easier. Então vai ficar assim. History is easier. Do lado do easier eu não posso esquecer a palavrinha than. Math. Então, história é mais fácil do que matemática. History is easier than math. Ok? Vou colocar mais um exemplo. Here we go. Other example. Eu escolhi o adjetivo delicious, tá? Então, delicious quer dizer gostoso, delicioso, saboroso, né? Então, eu vou falar que o Burger King é mais gostoso do que o McDonald's. Então, eu vou dizer Burger King is. Como delicious é um adjective big, or better, long, maior, eu vou acrescentar a palavrinha more. Burger King is more delicious than McDonald's. Então vejam que eu tive que acrescentar more e than, ok? Example. Badminton and basket. Então, badminton is more difficult, porque o adjetivo difficult é um long adjective. Is more difficult than basketball. Ok? Então, difficult. Difficult ficou more difficult than. Badminton is more difficult than basketball. Ok?
Let's do the exercises. Vamos fazer os exercícios e aí eu vou corrigir junto com você.